E outras perspectivas que a gente vem avançando muito no câncer de endométrio é com relação à imunoterapia. A imunoterapia tem mostrado ótimos desfechos para as pacientes com câncer de endométrio avançado, permitindo que essas pacientes vivam mais, por mais tempo e com melhor qualidade de vida. Olá, chegamos ao 6º episódio da série Horizonte da Saúde. Nosso videocast, né, que traz uma série especial, vários entrevistados aqui que participaram do Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO 2024, que foi realizada entre os dias 31 de maio e 4 de junho em Chicago, nos Estados Unidos. E essa reunião estabelece novos padrões, né, de cuidados com pacientes oncológicos. E neste ano, a ASCO reuniu alguns dos maiores especialistas do mundo em torno do tema a arte e a ciência do tratamento do câncer, do conforto à cura. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco as oncologistas clínicas doutora Bárbara Marques e também a doutora Vanessa Almeida de Oliveira. Elas vão falar com a gente hoje sobre tumores ginecológicos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Doutoras, vamos começar então contextualizando, né, para quem nos assiste, quem nos ouve também, os 3 tipos de cânceres e as suas formas de tratamento. Olha, os tumores ginecológicos, eles podem ser vários, mas os mais comuns que mais acometem a população brasileira são o tumor do colo uterino, que é o 3º tumor mais comum em mulheres no Brasil. A gente tem também o câncer de endométrio e a gente tem o câncer de ovário, que são os temas de maior destaque no congresso e que também fazem mais sentido da gente trazer aqui por serem os mais prevalentes. Né, Vanessa? Exatamente. E são cânceres que a gente busca tanto tá fazendo um trabalho relativo à prevenção, uma intervenção justamente de diminuir essa estatística devido a essa prevalência, falando especificamente aí de colo uterino, mas também o Congresso vem buscar novas modalidades de tratamento, novas tecnologias que possam agregar aí tanto a qualidade de vida, a sobrevida e melhores desfechos ao que a gente oferece para elas. Sim, vamos começar falando sobre o câncer de ovário, o que a ASCO trouxe para a gente, né, em termos assim de estudos que impactam, né, o dia a dia no trabalho médico. A ASCO, para ovário, ela teve um quê muito cirúrgico, né? Acho que a gente teve 2 estudos principais, onde a gente teve destaques para buscar fazer cirurgias, às vezes num contexto de uma doença que volta, né, que é recidivada, ou no contexto de uma abordagem mais conservadora. Dando 2 exemplos principais, o primeiro estudo, que foi o SOC Trial, o SOC1 foi um estudo que avaliou a forma de você fazer uma cirurgia de resgate numa paciente que teve doença e no momento essa doença reaparece. Então, sempre em ovário, a gente tem aquela questão de sempre buscar, se possível, agregar a modalidade terapêutica cirúrgica. Só que sempre fica a dúvida, por justamente ser um procedimento que tem seus riscos, se é válido fazer isso. Então, esse estudo veio trazer para a gente uma nova reavaliação em relação à sobrevida global, ou seja, ver se isso realmente impacta num desfecho significativo nos mais relevantes em oncologia, naquelas pacientes que tinham a doença e a doença voltou, que é o que a gente chama de recidiva. Sim. E o outro estudo que foi bastante relevante nesse contexto cirúrgico foi o CARACO, que ele vai avaliar o quão invasivo o cirurgião deve ser naquele tratamento inicial curativo. É muito comum que as pacientes com câncer de ovário sejam submetidas primeiro à quimioterapia antes de operar, para reduzir a doença, e foi discutido se operar essa paciente com uma abordagem mais ou menos invasiva ia ter algum impacto para essa paciente em termos de sobrevida, de tempo em que ela fica sem ter a doença de volta. E o que o estudo mostrou é que muitas vezes, quando essas estruturas abdominais, principalmente quando a gente fala de linfonodos, estão normais da avaliação clínica, da avaliação do exame de imagem, fazer uma cirurgia muito extensa acaba
machucando um pouco mais a paciente, fazendo com que ela tenha mais demora na sua recuperação pós-operatória, mais atraso em começar uma quimioterapia Sim. e não necessariamente impactando em desfechos depois. Então, é uma estratégia de reduzir a agressividade da cirurgia e eu acho que isso é bastante importante e que sim muda a nossa prática clínica na discussão com os cirurgiões, né, Dois Vanessa? importantes verdade. estudos, A né? gente já tinha essa discussão, tinha um estudo prévio, que era o Lion, que era exatamente essa avaliação de fazer uma cirurgia mais conservadora, ou seja, como a Bárbara disse, de abrir mão da retirada desses linfonodos num cenário um pouquinho mais precoce, quando a paciente é operada no primeiro momento. Então, o Caraco veio também responder se nesse momento, ou seja, aquela paciente que apresentou uma doença mais extensa, teve que fazer o tratamento sistêmico, muitas vezes a quimioterapia antes, e foi submetida a uma cirurgia depois, se ela também poderia ter os seus linfonodos preservados, porque quando se tira o linfonodo, se aumenta o risco de mais inchaços, que a gente chama de linfedema, além de Sim. ser uma cirurgia mais demorada e com mais riscos. Então, a gente vai realmente vendo que a cirurgia, às vezes, o evoluir da cirurgia, a gente conseguir fazer cirurgias mais conservadoras, mais tranquilas. Então, são estudos realmente que trazem Sim. um conforto aí. É, interessante É, esse ponto é, também, né? Exato, é mostrar que no câncer nem sempre mais vai ser melhor. E a gente está evoluindo para entender exatamente para qual paciente a gente deve fazer mais. A gente deve ser mais ou menos agressivo. E é nesse caminho que a oncologia está evoluindo. É, da individualização, Da né? individualização e Exatamente. personalização do tratamento. E isso vem tanto para tratamento de químio, de medicação oral, quanto para as abordagens cirúrgicas também. Que bom, né? E é importantíssima essa parceria da equipe cirúrgica com a equipe oncológica, porque a gente tem os dados, a gente discute o melhor cenário e a melhor indicação para cada paciente. Por exemplo, o que se discute em relação ao Caraco seriam nos pacientes, às vezes, com a doença mais precoce, porque o linfonodo a gente está entendendo que retirá-lo, às vezes, não é um tratamento, mas às vezes pode nos dar uma informação sobre um tratamento adicional que a gente vai oferecer. Por exemplo, hoje a gente tem cada vez mais estudos validando o uso de uma medicação que é direcionada para uma alteração genética, que são os inibidores da PARP. Então, isso a gente já tem na nossa prática, já é uma realidade para uma paciente, mas é para aquela paciente que tem uma doença um pouquinho mais extensa, por exemplo, se ela tiver o linfonodo comprometido. Então, a partir do momento que a gente não faz a linfadenectomia, ou seja, não tem essa amostra, pode ficar na dúvida se é uma doença realmente precoce ou não. Então, a gente tem o estudo, tem uma oportunidade de fazer uma cirurgia mais conservadora, mas é muito importante individualizar e saber se é uma estratégia que vai ser benéfica para uma paciente ou não. Mais assertiva, com certeza. Exatamente. Né? E só mais um tópico importante com relação a isso é que esses outros tratamentos são direcionados para alterações genéticas desde que elas sejam pesquisadas. E uma informação que a gente pensa que é muito relevante, né, Vanessa, que todos os pacientes saibam é da indicação e do direito delas serem submetidas a testes genéticos, porque é comum no câncer de ovário ter uma mutação relacionada àquela doença. E isso impacta tanto para o tratamento da própria paciente, quanto para os seus familiares, que podem prevenir que tenham o câncer no futuro. Então, essa é uma discussão também bem interessante a respeito do câncer de ovário, né, Vanessa? É uma premissa hoje. Câncer de ovário é igual sempre considerar, orientar a paciente e, se possível, testar sobre essa questão da avaliação genética relacionada à doença. E no caso do câncer de colo de útero? Bom, o câncer de colo de útero é uma doença que é muito comum no Brasil e é uma doença que a gente vê que tem uma correlação também com a questão social. Sim. Porque o câncer de colo de útero, ele tem prevenção primária e secundária. E é exatamente a inequidade de acesso a essa prevenção primária, que é a vacina contra o HPV, porque a gente sabe que o acesso não vai ser igual em todo o território, a gente sabe que também a prevenção secundária, que é com o exame de Papa Nicolau, também não é igualmente distribuída. Então, a gente ainda tem muitos casos e, infelizmente, já fazendo diagnóstico em doença avançada. A maioria dos diagnósticos do câncer de colo uterino não é feito no estágio mais inicial, mas é no estágio de uma doença localmente avançada. A vacina, né, Bárbara, é uma coisa que a gente realmente acredita que realmente tem que ser divulgada, essa parte da prevenção. A gente chega agora na ASCO discutindo estudos falando sobre tratamentos,
Mas o mais importante é sempre que é possível a gente atuar nessa parte de prevenção. Com certeza. Né? Que aí a gente vai cada vez precisar menos desses estudos e com intervenções ampliadas. Porque toda vez que a gente discute novas tecnologias, novos tratamentos, a gente está agregando custo. Inclusive, esse foi uma das discussões, né, o que a Bárbara trouxe. Sim. E o colo uterino, ele traz isso para a gente de uma forma muito mais clara, que é a diferença, às vezes, de acesso, justamente por conta do custo dessas intervenções. Então, às vezes, a gente vai ter acessos, mas de uma forma gradativa. Vai ser difícil chegar no sistema privado e, às vezes, para o sistema público, onde a gente, para colo uterino, muitas vezes vai ter um número muito maior de pacientes, vai ser um desafio ainda maior. Exatamente. E outro ponto que vem sido muito discutido e foi discutido na ASCO é essa questão do impacto social relacionando aos cânceres. E alguns chamam a atenção ainda mais para esse aspecto, como o do colo uterino. Então, está sendo debatido a questão do acesso com relação à classe econômica, com relação às disparidades do acesso ao tratamento conforme raça, conforme região, distância de grandes centros. Isso tudo tem sido debatido com a intenção de fomentar mesmo políticas públicas com a participação ativa, inclusive, dos médicos, dos grupos de especialistas, para poder trazer essas melhorias para a população. Que interessante isso também, né? Porque a gente traz isso para todo o território nacional, que também, como vocês disseram, né, é muito amplo, muito vasto, né? Com muitas especificidades, né? E a ASCO, do ponto de vista terapêutico, não foi tão promissora na parte do colo uterino. É mesmo? Por quê? A gente teve estudos, né? A gente vinha já de uma caminhada um pouco mais animadora, porque até pouquíssimo tempo atrás, o câncer de colo de útero é tratado do mesmo jeito que há vários anos. Olha, a gente tem uma droga que está, a nossa velha cisplatina, associada à radioterapia, e isso sem mudar. A gente vem tentando estratégias de agregar quimioterapia antes do tratamento, depois do tratamento, e agora também com o papel da imunoterapia, que vem mostrando realmente resultados melhores quando agregado ao tratamento que a gente já tem. E na ASCO a gente está, mais uma vez, tentando a estratégia de melhorar o tratamento, passando a fazer quimioterapia depois, ou seja, uma paciente que foi submetida a uma cirurgia, que tinha uma doença de mais alto risco. Na prática, a gente ofereceria para ela quimioterapia associada à rádio, mas mesmo assim, muitas dessas pacientes, às vezes, infelizmente, têm o retorno da doença recidiva. Então, a gente teve estudo na ASCO testando a estratégia de oferecer mais químio para ver se a gente consegue um desfecho melhor. E, infelizmente, isso mostrou que não funciona, que você dar mais químio é a mesma questão da cirurgia. Não necessariamente mais significa melhor. É muito interessante. E aí você tem mais visão, toxicidade, mais pacientes internados e sem nenhuma mudança no benefício final, que seria a gente manter essa paciente tanto livre da doença e vivendo mais. Apesar de esse estudo especificamente não ter mostrado um benefício significativo, a gente não perde as esperanças, né, no tratamento do colo uterino. A gente sabe que é uma doença que é desafiadora, que, como a Vanessa disse, tem altas taxas de recidiva, que é quando o câncer volta, mas temos tentado trazer novas estratégias com a evolução da imunoterapia, com a radioterapia e a bracterapia sendo administradas de forma mais assertiva, o que também reduz toxicidade a curto e a longo prazo. E apesar do estudo ter mostrado, né, Vanessa, que a químio depois do tratamento de químio e rádio, uma químio extra depois não foi benéfica, a gente tem um outro estudo mostrando que essa quimioterapia entregue antes dessa radioterapia junto com essa outra parte de químio, ela está mostrando alguns resultados promissores. A gente vem discutindo o porquê do antes ser mais eficaz do que o depois, e aí a gente pensa que talvez já erradicando alguma célula tumoral que esteja circulando, e isso aí são perspectivas futuras. Até o efeito, né, da radioterapia, às vezes, pode atrapalhar o efeito da quimio no tumor. Exato, mas a gente está avançando nisso, apesar que ainda há passos um pouco mais lentos, mas a gente segue com muita esperança no tratamento do câncer de colo de útero. Que boas notícias. E reforçando a questão da prevenção, como a Bárbara que é disse. o principal. Sempre, o principal, né? Claro. E para a gente fechar, o câncer de endométrio. Quais foram as novidades, né, nesse setor? Olha, o câncer de endométrio,
acho que foi um dos estudos mais importantes dos tumores ginecológicos na ASCO de Por quê? 2024. Foi mostrar os dados ao longo dos últimos anos. A gente sabe que o câncer de endométrio, ele não está reduzindo a incidência. Então, assim, é uma doença que segue prevalente e essa incidência ao longo dos anos não caiu. E um dos estudos da ASCO trouxe para a gente que mostrou ao longo dos anos a população norte-americana aumentando significativamente a taxa de obesidade. E, ao mesmo tempo, aumentando as taxas do câncer de endométrio, porque um dos maiores fatores de risco para o câncer de endométrio é a obesidade. Então, assim, é mais um reforço, uma comprovação do quanto a mudança do estilo de vida, hábitos de vida saudáveis, Afeta, né? vão afetar na incidência desse câncer, né? Realmente foi um dos estudos, assim, que chamou muito atenção, porque eles pegam realmente uma faixa etária onde a gente não tem costume na nossa prática de Exato. ver câncer de endométrio. Quando a gente estuda, a gente tem aquela imagem, câncer de endométrio, paciente idosa, obesa, justamente porque o câncer de endométrio tem correlação com essa produção hormonal e o tecido adiposo produz hormônio. Então, quando a gente pensa numa paciente jovem, e esse estudo que a Bárbara citou, ela está falando justamente de uma correlação das curvas de incidência do aumento da obesidade com o aumento do câncer de endométrio nessa população de 20 a 29 anos, ou seja, pacientes muito jovens. E que realmente a gente começa hoje a receber uma paciente com essa faixa etária, 20 e poucos, 30 anos, a gente assusta. A gente até questiona o diagnóstico. Então, quando a gente vê esse estudo, fala, não, realmente, isso está acontecendo pela essa mudança no estilo de vida, que está trazendo uma questão comportamental associada a uma coisa que antes a gente preocupava, parte cardiovascular, outras questões, Sim. e agora associando isso a uma incidência de uma doença grave. E principalmente se você pensar que é uma doença que vai comprometer um órgão relacionado à reprodução, à fertilidade, ou seja, a sexualidade, cujo né? tratamento pode implicar, às vezes, em realmente impedir essa mulher, seja de ser mãe e até ter uma menopausa precoce numa idade tão jovem. Então, e que vai ter outros impactos para ela, fora né? da própria doença. Fora da própria doença, o impacto social. Então, assim, é algo que chama atenção e que deve sim chamar a atenção da população para poder ter esse cuidado de ter hábitos de vida mais saudáveis, né? E outras perspectivas que a gente vem avançando muito no câncer de endométrio é com relação à imunoterapia. A imunoterapia tem mostrado ótimos desfechos para as pacientes com câncer de endométrio avançado, permitindo que essas pacientes vivam mais, por mais tempo e com melhor qualidade de vida, né, Vanessa? Exatamente. Hoje a gente vê que essas pacientes, né, principalmente as pacientes que a gente tinha antes, as mais idosas, às vezes escondiam sintomas, então às vezes diagnosticadas num estágio mais avançado. E antes a gente tinha as opções ou de fazer uma hormonioterapia ou de fazer uma quimioterapia, e mesmo assim com desfechos ruins. Aquele tratamento não ia fazer não ia ter um benefício que permitiria essa paciente ter um recurso de sobrevida maior. E a Imuno, como a Bárbara falou, vem agregando isso para elas. Trazendo uma qualidade de vida maior, né? Isso. E, ao mesmo tempo, a gente teve um outro estudo na ASCO que avaliou o papel de hormonioterapia em pacientes já mais politratadas, que é o termo que a gente usa. Então, quando a paciente tem uma doença avançada, muitas vezes o que a gente tem que fazer é fazer um sequenciamento de tratamento. A paciente, às vezes, recebe um anti-hormônio, recebe uma quimioterapia e a gente vê um caminhar que vai nos demandando novas estratégias de tratamento. E, ao mesmo tempo, o paciente, às vezes, vai se fragilizando mais e Sim, fazer exatamente. quimioterapia, às vezes, vai se tornando inviável. Então, justamente por essa possibilidade de oferecer um tratamento anti-hormonal, sempre é um recurso que a gente acha mais atrativo, porque tem um perfil de tolerância melhor. Então, eles fizeram um estudo que associou duas medicações que são conhecidas principalmente no câncer de mama, né, que é o fulvestrano e o abemaciclib, e avaliaram nesse perfil de pacientes com câncer de endométrio que já tinham sido submetidos a tratamentos anteriores. E viram que os resultados com taxas de resposta muito expressivas, superiores ao que a gente tinha com outros tratamentos anti-hormonais Que nesse bom, cenário. apontando um novo caminho. Exato, ainda é um estudo menor, com menos pacientes, mas isso já
já gera hipótese para fazermos estudos maiores e para que isso de fato possa se comprovar. Mas é uma perspectiva muito animadora, porque vai ser menos tóxico do que a quimioterapia para uma paciente que geralmente, como a Vanessa disse, vai estar mais fragilizada. Então, realmente é uma perspectiva que a gente pensa que ao longo dos próximos anos possa estar incluída aqui nas nossas possibilidades de tratamento, né, Vanessa? Que Exatamente. bom, né? A gente fica feliz. Sempre que a gente pode ampliar esse leque, isso permite que a gente individualize melhor o tratamento. A gente está dizendo aqui de pacientes desde 20 anos até pacientes idosos, frágeis. Exato. Então, a gente Muito ter bom. aquele tratamento específico, bem selecionado e, como a gente disse antes também, sempre com a parceria multi-equipe, né? Com cirurgião, Exatamente. Multidisciplinar. Com radioterapeuta, certeza. Agora o nutricionista, Isso. a atividade física, né? Nutrólogo. Tem Então, assim, hoje uma gama de a profissionais. gente vê que a Todo doença mundo atuando junto. tem que ser Exatamente. atuada com todos os profissionais Multidisciplinar. para que a gente atue desde a vacina, prevenção de obesidade, mantendo o arsenal e ampliando terapias como químio, imuno, anti-hormônio. Muito Exato. bom. Doutora Bárbara, doutora Vanessa, muito obrigada, né, por trazer todas essas notícias aqui pra gente, notícias animadoras. Sim. Eu agradeço muito a presença. Obrigada, Elisângela, foi um prazer. Para mim também é um prazer estar aqui, nós que agradecemos. Que bom. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Mais um episódio, né, do Horizonte da Saúde. Volte com a gente para o próximo episódio. Mais notícias boas por aí.